Mais um bloco do G1G, Gestão de EPROC 1G. Estamos no tópico de fluxograma de processo. Vamos voltar aonde paramos. Então, já narrei, vocês já me acompanharam no nascimento do processo, conclusão, produção de minuta, produção de certidão, processo para assinatura. Houve assinatura, houve intimação, houve intimação eletrônica pelo sistema, o processo foi para guardando o prazo. Nesse mesmo processo, era necessário expedir um mandado, uma carta R ou uma precatória. Foram expedidos, aguardaram a assinatura pelo assinante, foi assinado e ficou no aguardo da devolução de expediente. Foi cumprido pelo oficial de justiça ou pelo carteiro. E aí chega, o verdinho significa que houve a juntada do documento e houve uma diligência negativa. Seguindo a setinha, de uma diligência negativa, a depender da sua realidade de trabalho, você pode produzir um ato ordinatório para que você pode produzir um ato ordinatório para que a parte se manifeste sobre a diligência negativa de citação. Você pode abrir a conclusão, seguir o caminho, abrir a conclusão e colocar no localizador conclusos para despachar para que a parte se manifeste. Ou, na minha realidade, você segue a setinha e você vem e coloca o processo nos localizadores de sistemas auxiliares para pesquisa de endereço. Veja o tanto que a gente já andou. Nós já estamos praticamente acabando o fluxo nesse caminho, nessas estradas processuais da Eproclande aqui. Então, houve o cumprimento da citação, a diligência foi positiva, e aí o processo siga a setinha, ele chega em aguardando prazo. O processo está no localizador, aguardando o prazo. Daí existem duas possibilidades, né? De um prazo surge uma petição, ou de um prazo ele acaba sem manifestação. Aí a gente volta para o quadrinho, Eu já expliquei. Aqui nós já falamos da intimação por advogado, né? Intimação eletrônica expedida certificada. Nós falamos das situações do mandado cumprido, do mandado negativo. Aí eu expliquei que do aguardando o prazo, e ele pode ser todo separadinho, aguardando o prazo do quê? Tudo separado. Aí a gente vai prosseguir. E do aguardando o prazo, todo prazo tem fim, obviamente. E aí, esse aguardando o prazo, sigam o fluxo. Esse aguardando o prazo acaba. Aí eu havia falado mais cedo, quando eu acabei pulando a etapa, quando o prazo acaba, existe um evento chamado decurso de prazo com um localizador para onde esse processo vai, com irmão gêmeo para um localizador decurso de prazo. São os irmãos aqui do EPROC. O evento decurso de prazo com um localizador decurso de prazo. Aí eu havia explicado, e vou retomar agora da maneira mais completa, que os usuários podem criar um localizador prosseguimento, eles podem criar localizador prosseguimento, e nesse localizador prosseguimento separar os processos por classe quando os prazos acabam. Esta é uma possibilidade. Então, de um decurso de prazo, quando um processo está no aguarda prazo, pode acontecer ou o decurso de prazo, ou pode acontecer também
Vou fazer uma bifurcação aqui. Vou fazer aqui uma bifurcação. Ou de um prazo. Ele pode acabar em branco, sem manifestação, ou pode vir uma petição, uma manifestação da outra parte, seja ela por advogado ou sem advogado. Veio uma petição, em alguns lugares chama intermediária, eu já tinha o hábito de chamar de intercorrente, intermediária, uma petição de meio de caminho aí. Uma petição intercorrente, entre falas. Então, pode vir um decurso de prazo, como pode vir um. E como pode vir os dois, tá? Também é possível. Acaba o prazo para um e tem petição para outro. Vamos supor que sejam dois réus. Para um, o prazo acabou, mas o outro respondeu por petição. Então, quando é feita uma intimação, pode acontecer tanto um decurso de prazo, quanto pode acontecer uma petição intercorrente, quanto pode aparecer os dois. Então, nós voltamos aqui. Ah, e detalhe, o decurso de prazo é o evento decurso de prazo com localizador decurso de prazo. A petição intercorrente, o evento é juntada. Toda petição entra num processo por meio do evento juntada. E o localizador de sistema é o localizador petição. O processo nasce no localizador petição inicial e se desenvolve no localizador petição. O usuário pode criar um localizador petição intercorrente ou petição intermediária se ele quiser separar os processos por classe. Ele pode fazer isso e deixar o seu EPROC ainda mais bonitinho. Então, nós temos essas duas situações. De um processo que está aguardando o prazo, ele pode ir para um localizador prosseguimento, para indicar que o prazo acabou, quando tem um decurso de prazo, ou ele pode criar um localizador petições intercorrentes, ou petição intercorrente, para dizer que chegou uma petição. Daí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que você vai ver a ciranda. Opa, eu fazendo burrada aqui. Daí, o que vai acontecer é que você vai ver uma cirandinha se repetindo, quer ver? Vamos supor um processo com dois réus. Um não se manifestou, o prazo acabou. O outro se manifestou por petição. Ele foi ao mesmo tempo para o localizador prosseguimento e ao mesmo tempo para o localizador petição intercorrente. Daí vamos seguir a estrada. Os dois pegam o mesmo caminho e sobem. Aí eles pegam essa rotatória, como se diz em Minas, essa bifurcação. Aí eles pegam o mesmo caminho e aí eles vão seguir. Veja que tanto do decurso do prazo quanto da petição intercorrente, eles vão para o mesmo ponto e eles vão para um caminho próximo do caminho da petição inicial. Vai começar a repetir a amarelinha. Eles chegam aqui e tanto a petição inicial quanto a petição intercorrente, o decurso de prazo, levam para o minutar com tramitação ágil, lançando conclusão, evento de despacho ou decisão e a minuta de despacho e decisão, ou eles levam para o localizador de conclusão, que só insere a conclusão, ou eles levam para a terceira opção, para minutar sem conclusão, no caso de um ato ordinatório ou de uma certidão. Eu vou agora repetir esse fluxo de novo. Vejam como é previsível um processo no EPROC. Ele é tão previsível que permite fazer esse caminho. Então vamos lá. Agora no modo turbo ligado. Entrou uma petição inicial por meio do evento distribuição. Vamos seguir a setinha comigo. Estamos aqui. Entrou a petição inicial. Vai seguir o caminho
para duas possibilidades. A conclusão é um evento, houve a distribuição da inicial. O usuário pode abrir a conclusão manualmente, colocar o processo no localizador conclusos, ou ele pode criar um localizador para minutar e uma tramitação ágil, abrir a conclusão, lançar o evento de despacho de citação e a minuta de despacho de citação. E também um localizador para minutar, que se bobear pode ser o mesmo desse aqui, mas um para minutar, que pode ser o mesmo, para minutas sem conclusão. Um exemplo, ato ordinatório ou para fazer a certidão de custas. Mas é só para exemplificar as duas situações diferentes. Essas duas de cima com conclusão e essa aqui sem conclusão. Aí o usuário abriu a conclusão, ele abriu a conclusão, produziu certidão, lançou o evento despacho de citação e a minuta de despacho de citação. Todos esses aqui levam para, eles levam a minuta para o localizador, eles levam o processo para o localizador para assinar e o processo estará lá com uma minuta prontinha para ser assinada. O juiz assinou a minuta do despacho de citação. Vamos supor que fossem duas partes. Aliás, uma parte só. E essa parte não tem advogado. Então, o processo vai sair do para assinar e ele vai seguir o caminho que não tem advogado. Quando não tem advogado, expedir mandado, carta ou precatória. Uma vez que a minuta do mandado, da carta da precatória foi feita, o processo é colocado no localizador, aguarda assinatura de expediente. Uma vez que foi assinado, o processo vai para o localizador, aguarda a devolução de expediente. Uma vez que foi assinada a minuta, ele sai do aguarda assinatura e vai para a aguarda devolução. No caso do mandado e da carta, quando eles são devolvidos pelo oficial de justiça ou pelo carteiro, aí duas possibilidades, a diligência negativa e a diligência positiva. Se não houve citação, segue o caminho da seta, ela sobe, então é possível a produção de um ato ordinatório de vista para outra parte ou abertura de conclusão também para a vista da outra parte ou, dependendo da realidade, aqui para os sistemas auxiliares para a busca de endereço. Isso quando a diligência é negativa, segue esse caminho. Quando a diligência é positiva, segue o caminho com o dedinho. Foi juntado o mandado de citação ou a carta positiva, vem para aguardando prazo. E toda vez que se repetir também uma intimação ou uma citação de alguém que tem advogado, ele sai do para assinar, segue o caminho e vem aqui para aguardando prazo também. Aí, no aguardando prazo, vai terminar esse prazo que foi dado para a parte, e aí duas opções. Fim do prazo sem manifestação, decurso de prazo. Fim do prazo com manifestação, por meio de uma petição intercorrente. Seja um caso, seja o outro, elas seguem o mesmo caminho. Sobe a seta, sobe com a seta. Então, seja o decurso do prazo, seja o decurso do prazo, seja a petição, uma das possibilidades é, ao fim desse prazo, veja que elas vão seguir o caminho rumo à conclusão. Elas chegam a esse caminho aqui e esse traz para a conclusão da mesma forma que a petição inicial vem para a conclusão, a intercorrente também vem para a bifurcação que leva para a conclusão. E aí, a conclusão sempre vai poder ser manual, lançada por um usuário humano, ou essa conclusão vai poder ser feita pelo sistema por meio de tramitação ágil. Então, nós já fizemos aí um percurso. Vejam,
Esse é o caminho que o processo vai fazer. Muito provavelmente vai fazer no seu EPROC, porque esse caminho é espelhado no próprio fluxo processual previsto no CPC. Então, pode ocorrer variação de acordo com a estrutura que você adote no seu cartório, mas eis aqui um exemplo de uma estrutura que já funciona aí há anos. Esse bloco aqui já deu 15 minutos, eu já fiz aí esse caminho. Eu vou caminhar para o final dessa análise desse fluxograma. Ainda vou explicar mais alguns específicos aqui. E, e aí, mais um ou dois, a gente termina a análise do fluxograma. Nesse fluxograma, cada quadradinho azul desse aqui ou é um localizador, ou ele indica uma estrutura que daqui surgirão outros localizadores. Quem quiser montar uma estrutura de localizadores, duas dicas. Entender esse caminho e depois de entendido esse caminho, criar sua estrutura espelhando esses quadradinhos, que aí a sua estrutura de localizadores, você já pode se perguntar se ela funciona. Basta dizer que é uma estrutura que já roda há 6 anos aqui na Vara Federal de Nova Friburgo. Ela é constantemente atualizada e corrigida e funciona sem problemas. Então, nós fizemos exatamente esse caminho aqui, ó. Veja, a gente sai aqui da petição inicial, conclusão, ou sem, minuta com conclusão ou sem conclusão, chega no para assinar, do para assinar ou vai para o aguardando prazo ou vai para a expedição de expediente, ocorre a expedição do expediente, ocorre a assinatura, a distribuição, a devolução, vai para a guarda-prazo. Do prazo tem um decurso sem manifestação ou com manifestação, daí o processo caminha para o circuito da conclusão de novo. E aí é só ficar repetindo. O processo é distribuído. Conclusão, despacho, ou decisão, ou sentença. Vai para assinatura, aguarda prazo, tem petição, não tem petição, segue o caminho de volta para a conclusão. O processo vai ficar girando aqui nessas estradinhas aqui. Teve a assinatura, depois teve a assinatura. Da assinatura, ele vai para ele vai para localizadores de controle de audiência, de sistemas auxiliares, de bens penhorados e leilão. A sua vida não é PROC. Depois que você montar a sua estrutura de localizadores, é botar o sistema para ficar, na medida do possível, no máximo possível, botar o eProc para ficar trocando o processo desses quadradinhos aqui todos sozinho para você. Mas para isso você precisa entregar esses quadradinhos para ele primeiro, ok? Então até o próximo bloco.